Em poucas horas, vamos conversar sobre algo que transformou completamente a minha vida. Um conhecimento que carrego com profundidade e que tornou o meu estilo de vida. Mas você pode se perguntar como isso se tornou tão essencial para mim. Como esse caminho se entrelaçou de forma tão natural ao meu dia a dia. Para que você entenda melhor, preciso contar um pouco da minha história, pois acredito que assim tudo fará mais sentido. Eu tinha 28 anos, estava casada há uma década. Já era mãe, participava ativamente da igreja e era dona do meu próprio negócio. Aos olhos de muitos, eu tinha todos os motivos para me sentir realizada e plena. Mas no fundo, a realidade era bem diferente. Naquela época, eu carregava quase 20 quilos a mais e enfrentava uma crise financeira que parecia interminável. Dentro de mim, as dores emocionais se acumulavam e eu me via presa em ciclos repetitivos, tentando provar para mim mesma e para o mundo que, com a minha própria força, eu conseguiria superar tudo. Mas a verdade é que por dentro eu me sentia perdida, esperando que alguém surgisse para resolver meus problemas, pois acreditava que o financeiro era o meu maior desafio. Eu vivia cercada de pessoas, ajudava-as a buscar uma vida melhor, mas em silêncio eu questionava se essa vida melhor realmente existia. Meus conflitos internos me levavam de volta à mesma dor, vez após vez. Até que no ano em que decidi fazer o curso de análise corporal, um curso que eu nem sabia como iria pagar, comecei a ter experiências intensas com Deus. Ele me mostrava de maneira surpreendente que nem tudo é espiritual e que para amadurecer é preciso aceitar a dor. Ele me convidava a uma liberdade no relacionamento com Ele, uma liberdade além das amarras da religião. Foi então que, ao receber novas ferramentas e conhecimentos, compreendi que o próprio Deus, que criou cada detalhe do ser humano, tinha deixado sinais em nosso corpo e nossa mente, para que vivêssemos em plenitude. Ele se preocupa sim com a forma como vivemos, pensamos e agimos. Não sei exatamente em que fase da vida você se encontra agora, mas sei que, se chegou até aqui, há um propósito maior esperando por você. E o que eu desejo de coração é que, ao ouvir um pouco da minha história, você também se inspire a viver a sua própria transformação. Com carinho, Jaqueline Oliveira. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula. Prazer, sou Jaqueline Oliveira, sou uma mulher casada, tenho filhos, sou cristã, mas sou também analista corporal e comportamental, sou psicanalista clínica, também sou mentora de mulheres, tenho um projeto incrível dentro de uma imersão com o tema Resplandeça. E se você chegou até aqui, pode ter certeza que você também veio para resplandecer. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o método DSAC. Essas siglas representam a seguinte frase: descubra os segredos por trás da análise corporal. Há mais de 4 anos eu atuo na área da análise corporal e, como você ouviu em minha carta, isso foi transformador. Isso realmente foi um divisor de águas em minha vida. E há mais de 1 ano, então, eu venho ensinando, eu trouxe um método para pessoas que, de fato, compreenderam que esse conhecimento pode não só te auxiliar na sua caminhada, mas também como pode mudar a sua ótica, expandindo, ampliando a sua mente, a ponto de você redefinir muitas coisas em sua vida, nos seus relacionamentos, através da análise corporal. Mas antes de começar a falar um pouquinho, eu quero trazer para vocês um plano de fundo dos traços de caráter. Como bem sabemos,
Todas as pessoas, todo ser humano possui 5 traços de caráter. É isso mesmo. Esses traços, eles são formados a partir da gestação até por volta ali dos 8, 9 anos de idade. E sim, como que nós conseguimos entender o tipo de mente da pessoa através dos traços? É compreendendo através do mapeamento corporal qual seria então os traços predominantes daquela pessoa. Antes de falar dos traços, eu gostaria que você olhasse essa imagem e que você pensasse rapidamente: o que você vê? O que você enxerga no automático, quando essa imagem abre aí na sua tela? O que você enxerga? Algumas pessoas estão vendo uma mulher em frente a um espelho. Outras pessoas de cara enxergaram uma caveira. É isso? Eu vou passar a outra imagem. O que você vê? Alguns estão vendo então pássaros próximo a uma árvore, um tronco de árvore. Outros tenho certeza que enxergaram de cara um rosto, um belo rosto com um sorriso disfarçado. Pois é. Aonde eu quero chegar com isso? É que nem tudo aquilo que você vê, você vai ter clareza, de fato, que é aquilo mesmo. Que diferente dessas imagens que você olha, mas ao certo não sabe definir o que tanto enxerga, com os traços de caráter, você tem total clareza de que tipo de mente aquele corpo tem carregado. É isso mesmo. Na análise de caráter, nós conseguimos interpretar a pessoa para entender como ela pensa, sente e age. E dentro desses 5 traços de formação, que vem de formação do ser humano, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre cada um. Eu tenho certeza que você vai se identificar e a partir daí você vai ter total profundidade, clareza e convicção para entender que tipo de mente aquele corpo carrega e o seu corpo carrega. Vamos começar então pelo traço esquizoide. Gente, qual foi o momento de formação daquele traço? Aonde que ele surgiu? Ele surge então no período da gestação, dentro do útero ali da mamãe, bem na fase ali de gerar aquela criança, ou até mesmo até a fase do nascimento daquela criança, esse traço ele ainda pode sim se fixar. E o que que aconteceu com esse traço esquizoide? Como ele tem esse formato um formato magro, com pontas, por que que ele tem todo esse formato corporal? O que que ele sentiu? O traço esquizoide, então, ele sentiu a dor da rejeição. É isso mesmo. Só que não está relacionado apenas se aquela mãe rejeitou aquela criança. Está relacionado também quando a mãe, ao gerar um filho, passa por dificuldades. Dificuldades financeiras, crise conjugal, problemas que foram se associando, até mesmo ligados com aquela gestação, alguma dificuldade. Foi bem aí então que aquela criança, mesmo um bebezinho tão inocente, começa a sentir essa dor da rejeição. Eu costumo dizer que o cordão umbilical, ele não transmite somente nutrientes para o bebê, ele também transmite emoções. Só que para entender aonde tem dor, também tem força. Então, quais são os recursos que o traço esquizoide consegue se desenvolver mesmo sentindo essa dor da rejeição? Os recursos que ele desenvolve, então, estão relacionados à criatividade. Então, são pessoas mais criativas, imaginativas, pessoas que têm facilidade para trabalhos que envolvam lógica e raciocínio, porque eles são bem inteligentes. O que pega aqui é que são pessoas que têm uma facilidade muito boa para pensar, para criar, mas são péssimas para executar. Então, esse traço tem a tendência a se retrair um pouquinho.
ok? O formato do corpo do esquizoide, para ficar bem claro aqui para vocês, ele sempre vai ser magro, com as articulações bem marcantes, cheias de pontas mesmo, o cotovelo. Ele é todo pontudinho, queixinho, o joelho, você vê toda a articulação desse traço, tá? E ele também tem um olhar mais disperso, parece que está um pouco desconectado. Eu só trouxe um plano de fundo, mas eu tenho certeza que você deve conhecer alguém com esse traço. O segundo traço que eu quero falar rapidamente com vocês é o traço oral. Aonde ele se formou? Na fase da amamentação e desmame durante o primeiro aninho de vida do bebê. Vale lembrar que o traço oral, ele sentiu a dor do abandono. Foi isso mesmo. Como bem sabemos, quando uma mãe está para amamentar um bebê, ela pega aquela criança no colo. Então, o oral, infelizmente, ele sentiu a falta do colo. Não está associado somente ao leite, mas está associado ao colo. Então, as pessoas que têm a dor do abandono, elas dificilmente vão se sentir bem em ambientes onde ela esteja sozinha. São pessoas que sempre estão buscando por pessoas, ou seja, por colo. Mas, deixa eu falar um pouquinho do recurso. Eles são comunicadores, eles falam, mas falam mesmo, falam muito. Eles gostam de toque, eles gostam de sentir, eles são muito acolhedores e eles também são intensos, sabe? Um pouquinho exagerados. Eles gostam sempre de mais. O formato dele, eu acredito que você já entendeu que ele vai ser mais redondinho, tá? E com as pernas geralmente mais curtinha. O próximo traço que eu quero falar aqui para vocês é o traço psicopata e já quero quebrar um pouco esse paradigma, esse tabu aí de que o psicopata é um traço ruim. Isso não existe na análise corporal, pessoal. Simplesmente foi o nome associado para esse traço. Mas o traço psicopata, ele surge então na fase onde a criança está com 1 aninho de idade até no máximo 2 anos e meio de vida, ok? Aproximadamente. Essa criança sentiu a dor da manipulação. E o que acontece? Vale lembrar que nessa fase o bebê ele está querendo liberdade, ele está se desenvolvendo muito bem. Então ele começa a compreender melhor as coisas, as pessoas, as falas. Então, quando essa criança se sente manipulada, possivelmente aconteceu alguma cena, aconteceu alguma situação que aquele bebezinho se viu na mão de alguém. Então ele começa a entender que para se desenvolver bem na vida, ele sempre pode o quê? Manipular as pessoas. Então, quais são os recursos que surgem a partir daí? O recurso de ter a capacidade de liderar. É isso mesmo. O psicopata ele é muito bom para liderar as pessoas, porque ele é articulado, ele é observador, ele é um ótimo negociador. É o famoso, gente, visionário, ok? E o formato desse corpo, então, Jaque, é um corpo triangular. Ele tem mais energia no tronco e pouca energia nas pernas. E agora, não menos importante, gostaria de falar um pouquinho do traço masoquista para vocês. Também tem muitas pessoas que me perguntam: ah, Jaque, masoquista? Que nome estranho é esse? Gente, não se trata de nenhum tipo de patologia, fiquem tranquilos. Mas o traço masoquista, semelhante ao traço psicopata, ele também começa a surgir por aproximadamente ali dos 2 anos e meio até os 3 anos e meio de vida da criança. E essa criança, então, sentiu a dor da humilhação. Possivelmente, alguma situação fez com que aquela criança se sentisse envergonhada, bem nessa fase do desfraude. E quais foram os recursos que essa criança absorveu com tudo isso? São pessoas metódicas, analíticas, perseverantes, são mais resistentes que a média das outras pessoas e por isso que elas aguentam mais tempo situações de desconforto. Eu acho que você já entendeu. São as famosas pessoas
fortes. Isso! Talvez você está ouvindo essa aula e você fica, poxa, eu odeio quando as pessoas falam que eu sou muito forte. Ou talvez você já pense logo, ah, mas eu sou forte, eu aguento muito. Então, possivelmente você tem a tendência a ter o traço masoquista predominante. E, gente, qual é o formato corporal desse traço, então? Quadradinho. Então, qualquer parte do corpo, cabeça, tronco, pernas, bumbum, que nós conseguimos ver um pouquinho mais quadradinho, pode ter certeza que a tendência é ter o traço masoquista. E o último traço que eu adoro, amo todos, tá, pessoal? Mas eu gosto muito de falar também do rígido, porque é comprovado que a maioria dos brasileiros tem a tendência a ter esse traço rígido. E em qual momento, então, ele se formou? Entre 3 anos e meio até 5 anos de idade, tá? É bem no surgimento da sexualidade da criança. Isso mesmo, ali a criança tem total noção de tudo praticamente que está acontecendo à sua volta. E qual foi a dor que essa criança sentiu? A dor da traição, a dor da exclusão, a dor da troca, foi isso mesmo. Então, aquela sensação de não pertencimento, sabe? Aquela competição para ter um dos pais só para ela. E os recursos desse traço vêm aí acompanhado de muita sedução, joga para ganhar porque é extremamente competitivo, bom, executador, nem me fale, ele é muito bom em tudo que faz e ele executa tudo muito bem. E é o famoso campeão nato, porque esse traço, ele chega para vencer, ele chega para brilhar. Ai, eu não vou falar muito não, porque eu já estou me identificando. E, gente, o formato do traço rígido, então, é essa simetria, ele é harmônico. O traço, ele vem acompanhado de sedução, mas ele carrega toda a sua simetria. São pessoas bonitas, são pessoas atraentes, ok? Pessoal, eu espero que nesse pequeno esboço, plano de fundo, você já tenha tido uma clareza da importância de compreender os traços de caráter. E em tudo que há na análise corporal, isso que eu trouxe para você é apenas um resumo. Isso mesmo. Por que entender a análise corporal é importante? Porque isso não te auxilia somente na tua vida pessoal, isso te auxilia na tua vida profissional. Nós estamos em um mundo que existe pessoas. Todos os dias você precisa lidar com pessoas, diretamente ou indiretamente. E a análise corporal, ela simplesmente pode mudar a sua vida. É isso mesmo. Você começa a entender o porquê as emoções têm te sabotado. Você começa a entender quais são os ciclos repetitivos que você tem vivido até aqui. Você começa a entender a sua própria dor, mas também consegue compreender como fará para sair dessa dor, para resolver essa dor, para dominar esses sentimentos a fim de ter inteligência emocional. Pessoal, a Bíblia já diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que quando nós conhecemos Cristo, nós somos totalmente libertos. E o conhecimento, ele traz luz. O conhecimento é como uma pessoa que estava ali num quarto escuro, perdida, mas quando o conhecimento chega, a luz vem acompanhado. Então você começa a ter clareza. Eu não sei se você já parou para imaginar como seria você olhar um ser humano e entender a dor dele, e entender a mente dele. Olha que lindo, olha que incrível. Por quê? Porque você vai saber ao certo se aquela pessoa gosta de toque, se ela precisa de toque, se aquela pessoa é comunicativa ou não. Você vai parar de julgar as pessoas, porque às vezes a gente acha, nossa, aquela pessoa ali, ela é inconveniente, ou ela é muito fechada, ou é uma pessoa brava. Você vai começar a ter clareza, olhando para a dor daquela pessoa, o porquê ela se desenvolveu daquela forma.
E sim, nos seus negócios, nem me fale. Na sua empresa, você vai ter um gerenciamento, às vezes você vai até ter clareza, poxa vida, por isso que aquela pessoa não funcionava naquele lugar, naquela operação. E aí você vai mudar ela de setor e vai ver um grande resultado nos seus negócios. Então, eu acredito que você já entendeu que a análise corporal, ela é sim para você e para quem você ama. Então, venha ter uma transformação, venha expandir a sua mente e venha facilitar a sua vida através desse lindo e grandioso conhecimento. Até breve.